faz diferença para Deus. Existem muitas pessoas que elas vivem a sua vida presa nas experiências, nas decepções do passado, presa nas escolhas que fizeram erradas no passado, ou presa em alguma coisa que aconteceu, em algum trauma que aconteceu do passado, e elas não conseguem olhar para frente, avançar, seguir adiante, porque essas coisas que às vezes chateou, magoou, entristeceu, você não consegue se livrar delas. Isso tudo fica prendendo você, atrapalhando você de ver o futuro. Tem muita gente que fica presa no pecado, e os erros, os pecados que cometem no passado atrapalham você talvez até hoje de ter uma vida com Deus. Tem muita gente que não busca a Deus porque tem medo de Deus. Mas qual é o medo que ela tem de Deus? Medo de Deus puni-la por causa do seu erro, do seu passado, do seu pecado. Muitas pessoas têm medo da mão poderosa de Deus, porque sempre ouviu, Deus vai pesar a mão. E qual que é o medo dela de Deus pesar a mão? Deus vai pesar a mão por quê? Porque eu fiz algo errado, porque eu tenho defeitos, tenho erros. Então eu estou, Tem um livro que chama Um Pecador nas Mãos de um Deus Irado. Mas o título desse livro é só um trocadilho. Mas tem muita gente que pensa que Deus está irado com ela. Deus está bravo. Isso tudo por quê? Está preso no passado. Cutuca seu irmão e fala para ele: meu irmão, preste atenção, porque hoje Deus quer falar com você. Fala para ele: acorda. Aleluia. O que mais? Seu passado, filho, não faz diferença para Deus. Não faz. Deus nem se importa com ele. Talvez eu vou te chocar hoje, mas eu espero que você saia daqui chocado com Deus, de boca aberta, com o tamanho da graça de Deus já foi liberada sobre a sua vida. Deus, ele não importa com o seu passado. Na verdade, Deus, ele quer mudar o seu futuro, e quer dar para você um futuro que seja maravilhoso. Deus, ele não preocupa com o seu passado, porque Deus, ele pode transformar o seu passado. Deus, ele pode transformar essas experiências ruins que você já teve na vida em coisas boas e te dar um futuro brilhante, um futuro que vale a pena viver, um futuro que tenha esperança, um futuro que tenha alegria, que tenha paz, um futuro que tenha motivação, um futuro onde você possa acordar todos os dias pela manhã e acordar com aquele coração vibrante, porque quer viver mais um pouquinho, porque quer andar mais um pouquinho com Deus. Deus quer te dar um belo futuro. Deus quer transformar a escuridão do seu passado e colocar brilho diante de você. Deus quer ver os seus olhos brilhando todos os dias ao acordar. Quer ver expressões de alegria na sua face. Quem diz que servir a Deus é só pesado? Na verdade, esses que pregam e falam: difícil servir a Deus. Eu ouso dizer para você que esses que pregam esse tipo de coisa são todos mentirosos. Porque não é difícil servir a Deus. É impossível. Quem que pode servir a Deus? Por isso que você tem que ter um encontro com a graça. Porque na sua força é impossível servir a Deus. Só quando Ele derrama graça sobre você e te libera favor, você pode servir a Ele, andar com Ele, estar perto dEle. Então não é difícil, filho. Tem muita gente que quer servir a Deus pelo seu mérito, pelo seu esforço, por aquilo que faz. Dessa maneira você não vai conseguir mesmo, é impossível. Só tem uma maneira de servir a Deus: quando você entende que você não merece nada, e Deus então vai derramar a graça sobre você, porque a graça é um favor imerecido. A graça, ela está disponível para quem? Para quem não merece. Se você não merece, bem-vindo ao time daqueles que Deus vai liberar graça na sua vida hoje, no nome de Jesus. E eu quero hoje pregar para os irmãos
Sei que alguns que estão aqui, que me conhecem, já ouviram essa mensagem. Mas eu quero te falar que se você já ouviu, quando eu começar a falar, você fala: ah, pastor, já ouvi. Então, ok. Se você já ouviu, eu quero te falar que eu acrescentei algumas coisas, ok? Deus vai falar com você hoje. Mas eu sei que tem muita gente que está aqui que nunca ouviu o que eu vou falar. Mesmo assim, Deus vai falar com você hoje. Amém? Vamos ler um texto. Na verdade, vamos ler vários textos da Bíblia, para que você veja que Deus vai falar com você hoje. Talvez você vai ver também que... vamos ler. Coloca lá, Anderson. Em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou de quem? Oi? Judá gerou de Tamar. Acho que talvez você lê a Bíblia. Não sei se alguém aqui já leu Mateus. Quem já leu o livro de Mateus? Acho que talvez você lê a Bíblia. Você lê tão correndo que você não para prestar atenção nos detalhes. Pois eu hoje vou te chamar a atenção aos detalhes. A Bíblia está falando que Judá gerou de Tamar. Por que isso, pastor? Porque ele teve outra mulher. A palavra de Deus, ela é sempre específica. Então ele está especificando aqui de Tamar, porque Judá teve outra mulher. Mas a mulher que Jesus aceitou, ou que Deus aceitou, foi qual? Tamar. Deu um nó na sua cabeça? Que bom, vou te explicar daqui a pouco. Continua. De Tamar gerou Pérez e Azera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão, delícia, aquele salmão cru, já comeu? Mas não é isso que o Senhor está falando aqui não. Salmão gerou de... Ó, você vê de novo, olha, de novo veio de. Por quê? Porque teve outra mulher. Salmão de Raabe gerou a Boaz. Este de Ruth, veja de novo, é porque Boaz gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, olha lá, da qual fora mulher de... Davi gerou a Salomão de uma mulher que nem era sua. E a Bíblia resolveu deixar claro que a mulher pela qual Davi teve um filho, e esse filho, Jesus ou Deus aceitou, foi de uma mulher que nem era dele. De quem que era essa mulher aí? Leu o nome lá? É a mulher de quem? De Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias,
Uzias a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e seus irmãos no templo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleasa, Eleasa a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Jesus nasceu da descendência de todas essas pessoas que eu li para você aqui agora. Veja, na genealogia de Jesus, ouça-me, na genealogia de Jesus existem 3 tipos de pessoas. Fala comigo, 3 tipos de pessoas. Diga comigo, os patriarcas, os reis, são pessoas importantes. Um tipo. Segundo tipo, fala comigo, pessoas comuns. Terceiro tipo, pessoas imorais e problemáticas. Então tem 3 tipos de pessoas aqui na genealogia de Jesus. Todas essas pessoas estavam em linha com aquilo que Deus queria fazer na terra. Qual era o propósito de Deus na terra? Trazer Jesus. Havia um mover de Deus, e o mover de Deus passava exclusivamente por Jesus. Jesus tinha que vir. E aí, em meio a isso tudo, você percebe que tem pessoas que são importantes, os reis, os patriarcas, que participam desse mover. Mas também existe aquelas pessoas que são pessoas comuns. Quando eu falo de pessoas comuns, é pessoas que não influenciam em nada, não tem muita diferença, mas participaram. Mas nesse mover todo que Deus estava fazendo, as pessoas imorais que estão com problemas, com situações, o Senhor também abriu espaço para participar. Por que você acha que só porque você tem problemas, situações complicadas, você não pode participar do mover de Deus? Por que na cabeça de alguns eles pensam que porque tem erros, há situações de pecados, eles então estão excluídos de participar do mover de Deus? Não podem, Deus não aceita, Deus rejeita. Por quê? Porque tem gente que prega que Deus rejeita. Que história é essa? Se na genealogia do próprio Jesus, Deus aceitou. Quem foram essas pessoas que Deus aceitou? Vamos lá. Quem? Tamar, Raabe, Ruth, Batseba, e tem o último, que é o finalzinho que eu vou falar para você, João Marcos. João Marcos não aparece aqui na genealogia de Jesus, não. Mas Deus aceitou ele participar de um mover que estava acontecendo. Todas essas pessoas têm algo em comum. Todas elas têm um passado tenebroso. O passado delas não é muito legal. Elas não tinham uma vida muito boa, não tinham uma vida de santidade, uma vida de coerência, uma vida toda corretinha, certinha, não tinham.
Mas Deus aceitou. Por que Deus aceitou? Porque Deus quer mostrar para mim e para você que Ele é o Deus dos reis, dos patriarcas, das pessoas importantes, mas também Ele é o Deus das pessoas comuns, das pessoas que às vezes não tem nada de certo, nada de errado, aquela coisa, vida corretinha, ok, Ele é o Deus dessas também, mas também é o Deus daquelas pessoas que têm um passado errado, uma vida torta, uma vida tenebrosa, muitos problemas. Ele é o seu Deus também. Por que Deus resolve se identificar assim? Porque Ele é o Deus que pode fazer tudo por todos. Ele é o Deus que pode mover na vida de todos. Basta você abrir o seu coração. Começa dizendo que Ele é o Deus de Abraão. Por que Deus de Abraão? Porque Abraão foi uma pessoa importante na Bíblia. Abraão é uma pessoa tão importante, irmãos, que Abraão é uma pessoa tão importante que o judaísmo, o cristianismo e o islamismo fala sobre ele e o tem como uma figura de alto escalão. Essas três religiões. Abraão é uma pessoa tão importante que é chamado de o pai da fé. E a palavra de Deus ainda diz que aqueles que morrem no Senhor vão para o seio de Abraão. A palavra de Deus ainda diz que aqueles que receberam Jesus e nasceram de novo são filhos também de Abraão. Abraão é uma pessoa importante e Deus é o Deus de Abraão. Mas a Bíblia também fala que Deus é o Deus de Isaac. Por que Isaac? Porque Isaac está apontando para aquelas pessoas que são comuns, aquelas pessoas que não fazem nada de extraordinário, aquelas pessoas que não têm nem o bem nem o mal, são gente comum. Deus também é o Deus dessas pessoas, por isso é chamado de o Deus de Isaac. Mas Deus também, Ele se apresenta como o Deus de Jacó. Porque Jacó aponta para aquelas pessoas que têm um caráter torto. Você conhece alguém que tem caráter torto? Não aponta para o lado não. E nem responda, porque talvez você vai apontar para si mesmo. Mas Deus é o Deus de Jacó. Pessoas que têm um caráter torto. Pessoas que são desleais. Pessoas que envolvem com tudo quanto é tipo de coisas erradas. Olha para cá, irmãos, presta atenção, Deus quer falar com você. Você não veio aqui hoje, nesta noite à toa. Você veio porque Deus quer falar com você. Deus é o Deus de Jacó, de quem tem um caráter torto, de quem é imoral, daqueles que são desviados, afastados. Deus é Deus desses também. Por isso que Ele se apresenta como Deus de Jacó. Olha, Abraão na Bíblia aponta para a obra do pai, Isaac na Bíblia aponta para a obra do filho, Jacó na Bíblia aponta para a obra do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que transforma você. Assim também como transformou Jacó em Israel, o Espírito Santo pode transformar você, Jacó, em Israel, um príncipe de Deus, uma princesa do Senhor. Hoje então, eu quero falar a história de algumas mulheres que estão aqui na genealogia de Jesus, que tiveram um passado torto, assim como Jacó, e assim talvez como todos nós. Porque eu sei que tem gente que às vezes está aqui e ele pensa: ah, pastor, mas eu sou corretinho, faço tudo certo. Tamar é a primeira pessoa que aparece aqui na Bíblia. Quem foi Tamar? Tamar era a nora de Judá. Quem foi Judá? Jacó, que foi o terceiro filho da linhagem de Abraão. Jacó, ele teve
12 filhos. E um dos seus 12 filhos chamava Judá. Os filhos de Jacó se tornaram povo, nação. Hoje, naquela época conhecida como o povo de Deus, mas hoje conhecida como a nação de Israel. Judá foi um homem escolhido por Deus. Cada filho de Jacó se tornou uma tribo. E tinha também a tribo de Judá. E Judá foi um homem escolhido por Deus para trazer e para entrar na linhagem de Jesus Cristo. Judá foi um homem escolhido de Deus para participar do mover que Deus estava fazendo na terra. Qual o mover que Deus estava fazendo na terra? Trazendo Jesus. E Judá foi escolhido. Entre 12 tribos, 12 irmãos, Deus escolheu um. Qual o nome desse? Judá. Só que para Jesus vir, a linhagem tinha que continuar. E essa história está narrada lá em Gênesis capítulo 38. Para você que é curioso, que gosta de aprender mais, saber mais, e eu falo curioso no bom sentido, é claro, para você que quer aprender mais, ver, ler e entender mais, pode ler depois. Gênesis capítulo 38. Judá então, ele dá a Tamar um filho, seu filho mais velho. Porém o seu filho mais velho morre, casou-se com Tamar, e o filho mais velho de Judá morreu. Judá então deu a Tamar um outro filho, mas o outro filho morre também, e Judá promete dar a Tamar o terceiro filho. Para quê? Para que a linhagem pudesse continuar, senão Jesus não vinha. Esse povo, essa geração, essa tribo foi escolhida por Deus. Jesus vai vir de lá, de Judá. Só que tem que continuar a linhagem. Mas se a mulher casa e o marido morre antes de gerar um filho, como que Jesus vem? Como que a linhagem continua? Segundo a lei, ela deveria casar com o outro filho, com o irmão mais novo. Casou, só que ele morreu também. Olha para você ver que tragédia nessa família. A mulher casa e os meninos saem morrendo tudo. Casou com o mais velho, morreu. Casou com o irmão do meio, morreu. Casou com o irmão mais novo, teve problema. Nessa época, quando um homem morria, poderia a mulher casar com o irmão, para continuar o costume, que ela teve um descendente. Isso é chamado na Bíblia de lei do levirato. Nome difícil, né? Glória a Deus. Os irmãos aí do fundo estão aqui comigo. Aleluia. Aconteceu então que Tamar casou com esse filho mais novo, mas mesmo assim ficou sem descendente, não conseguiu engravidar. E ela foi para uma aldeia e se vestiu de prostituta. Ela estava nessa aldeia vestida de prostituta. E de repente o seu sogro, Judá, que era o pai de todos os maridos que ela casou e morreu, estava bêbado. Mas Judá foi fazer algo que não deveria. Foi à aldeia arrumar uma mulher, uma prostituta. E lá Judá encontrou com Tamar. Só que ele não reconheceu Tamar, porque Tamar estava com um véu na cara. Mas Tamar reconheceu que era seu sogro. Só que o que ela fez? Ela resolveu deitar-se com ele. E nessa deitada, nessa dormida, nasceu-se filhos. Nasceu-se filhos de uma gravidez só. Porém Tamar estava solteira, não poderia ter filho. Quando Judá volta de si, acorda, dentro lá do quarto onde ele havia acabado de deitar com a moça,
Judá não tinha dinheiro para pagar o programa que ele tinha acabado de fazer. E ele então deixou penhorado o seu cajado e falou para ele: eu vou embora, mas o meu servo vai te mandar o pagamento. Naquela época, o pagamento que Judá ia fazer era com um animal, cabrito, bezerro, boi, animal que você quiser colocar. Judá então manda um dos seus servos levar o animal até a casa da mulher, para pegar de volta o seu cajado. Porém, quando o servo chega lá, a mulher já não está mais em casa, naquela casa onde eles haviam deitado. Passa-se meses, e a barriga de Tamar cresce. Vendo Judá que ela estava grávida, sem marido, ele então manda matá-la, porque ela não podia manter relação sexual sem marido, só podia ter relação com seu marido, e ela estava sem. Isso era um absurdo. E ele então mandou matá-la. Só que Tamar tinha consigo algo que ficou penhorado. O que ela tinha consigo? O cajado do Judá. Quando vêm as pessoas para matá-la, ela pega o cajado e fala: olha, eu estou grávida, e estou grávida do homem que deixou esse cajado comigo. Judá então olha, reconhece que o cajado era seu e fala para si mesmo: eu é que tenho o maior pecado, não vamos matar ela, porque se alguém tiver que morrer vai ter que ser eu. Descobre então que o filho de Tamar era do seu sogro. Tamar resolveu deitar com o sogro só para continuar a linhagem, para que Cristo pudesse vir. Ela fez algo errado aos olhos de todo mundo, mas com a intenção de quê? De entrar para o mover de Deus, de participar do mover de Deus. Mesmo fazendo errado, Deus aceitou. Deus aceitou e Deus a colocou na linhagem de Jesus, no texto que eu acabei de ler para você aqui em Mateus. Tem muita gente que fala: nós não podemos servir ao Senhor. Tantos erros, pastor. Você nem sabe qual foi o meu passado, quais as situações que eu enfrentei. Pois bem, filho, hoje eu estou aqui para te dizer que eu nem sei e nem quero saber, muito menos Deus. O que eu sei é que Deus tem poder para mudar a sua história e te dar uma nova vida, e isso é o que eu sei. Nem quero saber do seu passado. O seu passado para mim também não importa, e não deveria importar para você. O que deveria importar para você? Ter um futuro. O importante agora não é mais o que você fez, o importante agora é como você vai andar daqui para frente, com quem você vai viver daqui para frente, se daqui para frente você vai participar de um mover que Deus tem liberado sobre nós ou não. Isso é que é importante. Segunda pessoa que está aqui na genealogia é Raabe. Mateus capítulo 1, versículo 4 e 5 está dizendo: Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Quem foi Nasson? Uma pergunta boa, né? Quem foi Nasson? Nasson, ele era o líder da tribo de Judá. Nasson foi o primeiro a conduzir o povo segundo a tradição judaica. Isso não é algo que está nos livros da Bíblia, mas segundo a tradição judaica diz que Nasson, ele foi o primeiro a conduzir o povo que saía do Egito a atravessar o Mar Vermelho. Preste atenção, talvez você não entende essa história. Olha para cá, alguém aqui lembra ou conhece a história do Mar Vermelho? Então, como tem gente que não conhece, vou ter que contar. O que é o Mar Vermelho? O que aconteceu? O povo de Deus estava preso na terra do Egito, estava escravo.
Deus então levanta um líder para libertar o povo. O nome desse líder é Moisés. Alguém aqui conhece esse nome, Moisés, na Bíblia? Levanta a mão, deixa eu ver. Moisés. Então, Moisés foi o líder que libertou o povo das mãos de Faraó do Egito, para levar para o propósito de Deus. Só que para chegar lá, em primeiro lugar, eles tinham que atravessar o Mar Vermelho. Se eles não atravessassem o Mar Vermelho, o exército inteiro de Faraó iria matá-los. Era mais ou menos não, era mais de 2 milhões de pessoas para atravessar o Mar Vermelho. Então todas seriam mortas pelo exército de Faraó que estava vindo atrás. Aí chega diante do Mar Vermelho, Moisés fica sem saber o que fazer, porque ou eles morrem afogados, ou eles morrem pelas mãos do exército de Faraó. Moisés então consulta a Deus, ora a Deus, clama a Deus, e Deus fala para ele: Moisés, o que você está fazendo? Pega sua vara e taca no mar, que ele vai abrir. Aí Moisés foi, pegou a vara e tocou no mar. Só que segundo a tradição judaica, teve um homem, um tal do Nasson, que foi ousado. Depois que Moisés toca a vara no mar, ele chama o povo e fala: ô gente, vamos embora, porque o exército está vindo atrás, vai matar a gente, vamos embora. E ele foi o primeiro a descer e tocar o pé na água. E segundo a tradição, quando ele toca o pé na água, as águas vão se abrindo, eles passando e as águas se abrindo, passando e as águas se abrindo. Ele foi o primeiro a experimentar do milagre de Deus. O que eu tenho para te dizer hoje? Sabia que aqui, às vezes no nosso meio, há muito medo? Talvez você é muito medroso. Medroso por quê? Porque você tem medo de pisar na água. Eu vou te falar algo: a água só abre quando você resolve tacar o pé lá dentro. O mar só abre quando você resolve tacar o pé lá dentro. Porque enquanto você fica na beira aqui pensando: vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Ai meu Deus do céu, o que é isso? Ah Senhor, por que o Senhor me põe nessa? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Levanta a sua cabeça, pisa nessa água que ela vai abrir. Deus já liberou poder para você. Já tem poder liberado na sua vida. Só basta você crer. Crer, tem que crer. Se não crer, não verá nada acontecendo na sua vida. Por que tem gente que vive, passa anos após ano e nada muda? Porque ele não tem porque ele tem medo, ele não tem coragem de tacar o pé na água. Não tem coragem de pisar para ver o mar abrindo. Pois bem, Deus só abre o mar depois que você pisa. Se você ficar na beira, você não vai ver milagre. Mas se você pisar, você vai começar a ver milagre na sua vida a partir de hoje. Só que vai ter que ter coragem. Cutuca seu vizinho, pergunta para ele: você tem coragem de ver um milagre? Você tem coragem de pisar nessa água? Você tem coragem de ver o mar se abrindo? É assim que a fé funciona, meu irmão. Primeiro você vai, depois você vê o mover de Deus abrindo tudo na sua frente. Nação foi o que liderou todas as tribos. Por que Nação é o que liderava as tribos? Porque a tribo de Judá sempre era a primeira. Tinha uma guerra, a tribo de Judá estava à frente, era que começava. Tinha que conquistar a cidade, a tribo de Judá ia à frente e conquistava. A tribo de Judá sempre era a primeira. E quando eles chegam diante de Jericó, você já viu algum muro cair com um grito? E com tambores tocando? Pois bem, o povo de Israel viu. Os tambores tocavam, o chofar soava e eles gritaram. E os muros de Jericó caíram. Mas antes dos muros de Jericó cair, Deus mandou que uma equipe fosse lá espiar a terra. Qual é a equipe que foi? A de Nação. Foi lá espiar a terra de Jericó. A terra de Jericó era uma terra onde tinha moradores fortíssimos. E eles iriam destruir o povo de Deus, porque eram moradores fortes. Por isso foram espiar antes. E não dava para entrar de qualquer jeito. Por quê? Porque a cidade de Jericó... Alguém já assistiu o filme de Troia? Ninguém assistiu esse filme? Troia. Então, se você já assistiu o filme de Troia, você vai ter agora uma noção do que era a cidade de Jericó. A cidade de Jericó é muito parecida com esse filme de Troia. Cercada por grandes muros.
Mas não era muro que nem esse aqui que você vê aqui fora, esse muro baixinho que tem, não. Era muros, irmãos, alto, mas alto e muito alto, altíssimos, e largos. Exército ficava em cima dos muros lá. Carruagem andava em cima dos muros, porque era muito largo e rodeava toda a cidade de Jericó. E aí eles foram espiar. O que acontece? Esqueci de comprar a fita vermelha. Aleluia. O que acontece? Quando eles foram espiar a terra, Naasson liderou a equipe. E eles chegaram até a casa de uma mulher. Essa mulher era do povo moabita, que estavam habitando lá em Jericó. Essa mulher fez o quê? Traiu o seu povo e abrigou o exército de Deus, o povo de Israel, dentro da casa dela. A casa dela era num monte muito alto, de onde dava perfeitamente para o povo de Deus armar a estratégia para invadir a cidade. Só que essa mulher fez um compromisso. Qual o compromisso? É o seguinte: eu vou ajudar vocês, mas na hora que vocês vierem para tomar a cidade, guarda a minha vida, me poupa de ser morta. E o povo de Deus firmou ali a aliança com ela. Mas essa mulher era uma traidora. Ela traiu o seu povo. Não só era traidora, como não participava do povo de Deus, não fazia parte do povo de Deus, era de outro povo, do povo moabita. Mas mesmo assim, o Senhor recebeu ela. Por que o Senhor recebeu ela? Salmão casou com ela. Salmão tinha outras mulheres, mas casou com ela e teve um filho dela. E esse filho dela, o Senhor colocou dentro da genealogia e do mover de trazer Jesus. Poderia ter colocado outro filho, mas o Senhor resolveu colocar um filho de uma mulher que nem era do povo de Deus, de uma mulher que era prostituta, de uma mulher que traiu o seu próprio povo. Mas o Senhor resolveu colocar o filho dela para dentro da genealogia. Veja só a pessoa que Deus aceita participar do mover. Veja só a pessoa que Deus resolve pôr para dentro do mover. As crianças pregam melhor do que eu, né? Ana Clara, sente. Obrigado. Veja só, quem Deus resolveu pôr para dentro do mover. E às vezes você fica aí no seu banco pensando: será que eu posso participar de um mover? Será que eu posso? Será que eu posso ser aceito por Deus? Será que tem um lugar no céu para mim? Será que tem um espaço do coração de Deus para mim? Olha o tanto de erro, pastor, que eu tenho. Olha o tanto de falhas que eu possuo. Olha, a minha vida é toda torta. Se Deus aceitou Raabe, Deus aceita você também. Sabia que Jesus é chamado de o carpinteiro? Sabia que Jesus foi carpinteiro, filho de carpinteiro? Porque tem um ditado do mundo que diz o quê? Pau que nasce torto nunca se endireita. É ou não é? É por isso que Jesus é carpinteiro, porque Ele pode endireitar qualquer pau que nasce torto. Se sua vida está torta, Deus pode endireitar ela. Se você está completamente esquisito, Deus é o carpinteiro, Ele endireita você. Mas tem gente que pensa que não pode participar do mover. Por que não pode? Ah, pastor, porque tem coisas tortas na minha vida, tem situações erradas na minha vida. E eu te pergunto, quem é o único que pode mudar as situações erradas da sua vida? O diabo? Satanás? O mundo?
Nem o mundo e nem o diabo, meu irmão. Sabe por quê? O mundo já é do maligno. Quem está no mundo, infelizmente, está envolvido com as coisas do diabo. Mas quem vem para Deus vai estar envolvido com as coisas de Deus. Mas por que tem gente que não vem para Deus? Porque ele quer se preparar primeiro, ele quer se corrigir primeiro. Aonde? No mundo? O mundo não é lugar de correção. O mundo é lugar de vida torta. Se você está torto e vai para o mundo, mais torto você fica ainda. Só tem um lugar onde você pode ser endireitado. O lugar onde o carpinteiro de Nazaré habita. No meio da igreja. Ele tem poder para endireitar a sua vida, para corrigir você e para levar você para o rumo certo. Amém ou não, meu irmão? Mas para isso você tem que vir para Ele. Mas enquanto você ficar esperando se corrigir, se consertar, se arrumar, eu tenho uma má notícia para você. Você nunca vai conseguir e vai continuar vivendo uma história ruim. Por quê? Vive preso naquilo que é o passado. Mas no dia que você resolve dar um passo para Deus, você vai experimentar de vida boa e abundante. Porque aqui o Senhor Jesus é o carpinteiro. Ele vai endireitar a sua vida, vai corrigir você, vai te dar uma nova história, vai apagar o seu passado e vai te trazer uma vida nova em nome de Jesus. Depois vem quem mais? Vem Ruth. Ruth é outra. Veja, até Tamar, até agora nós vimos falar sobre Tamar, Raabe, e agora eu vou te falar sobre Ruth. Todas essas três mulheres eram mulheres que tinham marca de pecado. Raabe era prostituta, mas tornou-se uma das mães e participou da genealogia de Jesus. E Deus está dizendo: não importa o seu passado, porque eu posso te dar um futuro novo. Por isso ele colocou Raabe lá. Raabe, depois de receber e participar de um futuro novo, ela deixou de ser prostituta e se tornou uma esposa maravilhosa, mãe feliz, e teve um filho chamado Boaz. E Boaz casa com quem? Ruth, que é conhecida na Bíblia como uma mulher virtuosa. Mas qual é o lado ruim de Ruth? É que Ruth era moabita. Ruth não podia participar da genealogia porque ela não era judia. E Deus havia escrito no livro de Deuteronômio que toda moabita até a 10ª geração não poderia chegar diante de Deus. Então Ruth, ela não poderia participar do mover de Deus porque tinha uma lei que proibia ela de participar. Mas veja só, mesmo tendo uma lei que proíba a participação, a graça de Deus se manifesta e ela entra para a genealogia. Toda vez que você resolve viver na lei, você fica proibido de chegar até Deus. Mas toda vez que você sai da lei e vem para a graça, Deus vem até você. Na lei é o homem chegando a Deus, na graça é Deus vindo até você, é Deus chegando até o homem. Por isso Ele está com suas mãos, os seus braços estendidos hoje para receber você. Amém ou não, meu irmão? Se você confia na sua obediência, não vai ter esperança. Mas se você confia na graça de Deus, a esperança já está à porta. Basta abrir. Está confiando em quem? Em você mesmo? Nas suas atitudes? Ou a nossa confiança vai ser colocada todas em Jesus Cristo? Pergunta para o seu irmão: onde está a sua confiança, meu irmão? Depois nós temos outra mulher chamada Batseba. Mateus 1,6 fala: Jessé gerou o rei Davi gerou a Salomão, da mulher que fora mulher de Urias. O rei Davi tinha muitas mulheres. Eu até pesquisei antes de trazer para os irmãos, mas eu estou com medo de confundir. Estou com medo de confundir. Não vou nem falar um número não. Mas tinha muitas mulheres. Quando eu falo muitas, é muitas mesmo, gente.
Seu filho Salomão quis seguir a linhagem e resolveu ter 1000. Mas não vou entrar nesse detalhe não. Mas Davi tinha muitas mulheres. Ele era rei e poderia ter a mulher que quisesse. E ele teve muitos filhos. Até antes de Urias ele teve 14 filhos, eu acho, se eu não me engano. Muitos filhos. Mas veja, de todos os filhos que Davi teve, Deus escolheu um filho da mulher que nem era dele. O que aconteceu? Te conto a história. Teve uma guerra, Israel saiu para a guerra, mas o rei não foi para a guerra. O que o rei resolveu fazer? Ficar nos seus aposentos. E nesse negócio de ficar nos seus aposentos, ele olhou, espiou da janela e viu uma mulher tomando banho lá dentro da casa dela. Olhar de Superman. É porque lá do palácio ele estava espiando, lá dentro da casa do vizinho, uma mulher banhando. E um homem com posse de tantas mulheres resolveu pegar uma mulher que não era sua, mandou um servo ir lá chamar ela. E o servo chamou e trouxe ela para o seu palácio. Chegando no seu palácio, Davi então adultera, deita com ela. Ele era rei. Ele mandou e ela obedeceu. Nesse deitar, veja como que é o pecado, né? De primeira, já nasce o filho. Mulher fica grávida, a barriga vai crescer. E Davi resolveu então dar um jeito, porque era a esposa do seu melhor soldado, chamado Urias. Davi então resolve dar um jeito na situação, fala, ó, eu vou resolver, Batseba, preocupa não. Teve uma outra guerra, ele fez o quê? Urias, você vai para a guerra e é para você ficar na frente, porque eu confio só em você. Mas qual que era o plano de Davi? Eu ponho ele na frente e ele morre de cara. E aí eu pego e fico com a mulher dele. Então, além de adulterar, ele é assassino também. E matou o marido da Batseba. Depois que o Urias morre, ele então fica livre para assumir a viúva. E ele então assume a viúva, achando que estava tudo certo, tudo escondido. Mas Deus viu. Não só viu, como mandou um profeta ir lá falar com ele. Se eu não me engano é Natã. É isso? O profeta vai lá, fala com ele, dá a profecia. E Davi cai na real, se arrepende diante de Deus, fala, o que eu fiz? Mas passa-se anos, Deus escolhe para si o filho de Davi, do qual virá o Messias. E qual menino Deus vai resolver escolher? Salomão, o filho da mulher que nem era de Davi, porque quando Davi deitou com ela, a mulher não era dele. O filho da mulher de Urias. Deus escolheu Salomão, o filho que foi gerado no pecado. E alguém fala, pastor, a gente não tem que estar tudo corretinho, tudo certinho para Deus abençoar. Agora o que você me diz quando no projeto de trazer Jesus, Deus escolhe o filho do pecado? O que você me diz quando Deus num projeto de trazer Jesus, Ele escolhe uma moabita, Ele escolhe prostituta, Ele escolhe uma traidora? O que você me diz quando Deus quer fazer um mover na terra, Ele inclui esse tipo de gente na genealogia de Jesus? O que você me diz? E agora? Veja, filho, o seu pecado, os seus erros não são empecilhos para Deus mover na sua vida.
O único empecilho que tem para Deus mover na sua vida é a sua incredulidade e falta de fé. Quando você abandona a incredulidade, a falta de fé e coloca o seu coração em Deus, o poder dele será liberado na sua vida e ele vai transformar você por completo. A palavra de Deus em Romanos fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. No lugar onde tem mais pecado, foi justamente nesse lugar onde também teve mais graça. Se você está aqui hoje e reconhece que a sua vida não é tão boa, que o seu passado não é tão legal, se você está aqui hoje e reconhece que há muitas falhas, há muitos erros, bem-vindo ao time daqueles que vai experimentar de transformação de Deus, de uma nova história, de uma nova vida, de um novo patamar, porque Deus quer liberar poder sobre você, amém ou não? A última pessoa que está aqui, a última mulher, é Maria. Maria era mencionada na genealogia de Jesus, mas é a única mulher que não teve problema nenhum, pelo contrário, era uma mulher comum, uma mulher simples, e uma mulher que nem teve relação sexual com homem nenhum, mas ficou grávida assim mesmo. Ela ficou grávida sendo virgem, porque Deus estava mostrando que Jesus veio, e Ele vem, Ele manifesta, e quando Ele se manifesta, não há pecado. O dia que Jesus manifesta da sua vida, todos os seus pecados vão embora, você se torna virgem novamente. Virgem significa, sabe o que? Puro, santo, limpo. Por isso que Jesus manifestou-se na vida de Maria. Quer ter a sua casa santificada? Jesus tem que manifestar lá. Quer ter a sua vida santificada? Jesus tem que entrar dentro de você e se manifestar dentro de você. Santo não é aquele que está sem pecado. Santo é aquele que tem Jesus Cristo dentro. É aquele que tem o Espírito Santo dentro. Porque a santidade não é o que você faz. A santidade é o próprio Deus dentro de você. Pastor, mas pecado não é algo ruim? É. Pastor, mas Deus ama o pecado? Não. Deus ama o pecador, mas o pecado não. Por isso que quando você vem para Deus, Ele te transforma e tira de você o pecado. A santidade dele limpa você e torna você puro, santo, aleluia ou não? Só que o pecado não sai antes, sai depois. Porque tem muita gente que pensa, eu primeiro paro, depois venho. Mas eu estou mudando a história para você. Primeiro você vem, depois você para. Primeiro vem, primeiro recebe, primeiro aceita, primeiro deixa Jesus entrar em você e transformar a sua história. Depois tudo fica novinho em folha. E o que acontece para acabar? Chegamos em João Marcos. Ele não está na genealogia, mas ele foi chamado por Jesus para ser discípulo. Ele foi chamado por Jesus para continuar a mover a história, para ser um dos apóstolos. Porque Jesus vindo e se manifestando na terra foi uma parte do plano de Deus, mas daqui para frente os apóstolos iriam continuar a vontade de Deus, o plano de Deus, o mover de Deus, e continua, e o bastão passa e chega até nós hoje também. Nós estamos debaixo do mover de Deus, do plano de Deus, da vontade de Deus. Qual é o mover de Deus hoje? Trazer Jesus de volta para reinar. Aí João Marcos entra no mover de Deus. Quem é João Marcos? João Marcos foi o que escreveu, até mesmo um dos evangelhos, que carrega o seu nome. Nós temos também um outro discípulo de Jesus, chamado Mateus, que escreveu esse evangelho aqui que eu estou lendo para você. No hebraico, Mateus significa Levi. Mateus era um cobrador de impostos e publicano. Os publicanos eram as pessoas mais odiadas na época de Jesus. Por que eles eram odiados? Porque eles eram os traidores do povo judeu. Naquela época o Império Romano governava.
E o povo judeu tinha que pagar imposto para o Império Romano. E os publicanos era esse povo que cobrava, e cobrava de maneira absurda o imposto. Eles não cobravam só o que tinham que pagar, eles cobravam a mais. Extorquia o povo de Deus. Você tem noção? Mateus, ele era um tipo de gente que nem poderia entrar na sinagoga. Os piores pecadores entravam, mas os publicanos eram proibidos de entrar. E mesmo assim, Jesus traz Mateus para o time. Tem gente que pensa que Deus está decepcionado com ele. E até falar, Deus me conhece completamente, sabe tudo que eu faço. E eu acho que Ele está decepcionado comigo. Deus conhece o meu interior. E eu acho que Ele não tem poder, ou Ele não pode fazer as coisas da minha vida, porque eu sou essa pessoa, eu sou assim, eu sou fraco. Eu não consigo. Tem gente que pensa que Deus, Ele não vai alterar a sua história, não vai alterar a sua vida, por causa dos seus muitos erros. E por isso, por tantos erros, você está impedido de participar da graça e do favor de Deus. Tem gente que tentou muito, às vezes tentou bastante servir a Deus, tentou ir no culto, tentou participar de uma célula, tentou participar de uma igreja, mas foi decepcionado. Foi decepcionado, talvez com os líderes, com os pastores, com outros evangélicos, irmãos que participavam também do mesmo ambiente. Foi decepcionado porque às vezes viu muitos erros na vida de outros que pregavam a perfeição e a lei. Mas o Senhor hoje te traz aqui para falar para você que Ele te conhece, que Ele te vê e que Ele não está decepcionado. A lei é como eu e você nos apresentamos diante de Deus. Mas a graça é como Deus se apresenta diante de nós. Deus hoje está se apresentando diante de você, não como um Deus que quer te condenar, não como um Deus que quer fazer com que você pague pelos seus erros e pecados. Deus hoje está se apresentando diante de você como um Deus que quer te salvar, como um Deus que está com a sua mão estendida para te tirar do pecado, te tirar do lamaçal, te tirar da solidão, te tirar da depressão, arrancar de você a tristeza e remover de você toda a decepção. Deus está com a mão estendida, Ele quer te salvar. Uma vez que você sabe que todos os seus pecados estão perdoados, agora você também não precisa ficar com medo de Deus. Mateus, ele era o traidor, ele era um pecador, mas ele entendeu que o Senhor havia perdoado os seus pecados. Ele entendeu que as suas falhas estavam apagadas por Deus. Por isso que ele se torna um apóstolo, escreve o Evangelho, mas mesmo assim ele continua se identificando como um publicano e pecador. Por que ele faz isso? Porque ele não tem medo do Senhor. Ele sabe de onde veio e ele também sabe onde Deus o colocou. Tem gente que está aqui que tem medo do Senhor. Eu penso que Mateus, quando estava escrevendo o livro de Mateus,
o Evangelho de Mateus. Pense que havia lágrimas nos seus olhos. Eu acho que a cada palavra que ele escrevia sobre Jesus, sobre o que Jesus fez, falava, agia, eu penso que ele derramava lágrimas. Penso que na hora que ele escreveu lá que ele era um dos discípulos, eu penso que dessa hora ele deve ter derramado lágrimas. Por quê? Ele sabia de onde Deus o tirou. Ele era o pior dos pecadores. Ele era aquele que não tinha acesso à presença, à graça, ao trono, à sinagoga. Ele era aquele excluído por todos. Mas ele encontrou Jesus Cristo, Deus de amor, que o aceitou com os braços abertos e o colocou para o time dos apóstolos. Deus aceita você com os braços abertos e te coloca para o time dos vencedores, daqueles que estão trazendo o Rei Jesus para governar. Queria que no seu lugar você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Deus, Ele aceita você, meu irmão. Eu não sei o que você passa na vida, eu não sei o que você enfrenta na vida, eu não sei as dificuldades que você enfrenta na vida, mas eu sei que Deus aceita você. Eu sei que a mão de Deus está sobre você. Eu sei que você não está aqui hoje, à noite, à toa. Eu sei que se você saiu da sua casa e veio para cá, você veio para cá porque Deus escolheu você, Deus chamou você. Talvez o seu passado te condena, talvez há frustrações na sua vida, mas Deus quer limpar o seu coração. Deus quer te dar uma nova vida, uma nova história. Com cego andei e perdi